E aí, sabe quando a gente está lendo um livro e sente que a jornada de um personagem é muito maior do que só a história que está ali na página? Que tem uma transformação acontecendo por dentro bem profunda? Se essa sensação é familiar, então essa nossa conversa de hoje vai fazer todo sentido. A gente vai mergulhar num mapa fascinante da psique humana e inspirado lá no sufismo. É uma ferramenta, olha, incrível para a gente entender essas jornadas interiores que tanto prendem a nossa atenção na literatura. E para já entrar no clima, nada melhor do que essa frase do grande poeta místico Rumi. Ela captura perfeitamente o espírito da coisa, né? É sobre uma busca por algo que não está na superfície, uma sede de uma experiência mais real da vida. E essa mesma sede que muitas vezes move os personagens mais inesquecíveis que a gente conhece. Bom, essa busca por algo a mais é justamente o que nos leva ao nosso primeiro ponto. Porque antes de olhar o mapa, a gente precisa entender uma coisa. Por que alguém sequer começa essa jornada? O que é que chama um personagem ou qualquer pessoa para esse caminho? Uma boa pista vem da própria tradição de onde a gente está tirando esse mapa. Os sufis são conhecidos como o povo do caminho. E isso é fundamental, gente. Para eles, a vida espiritual não é um destino onde se chega e pronto. Não. É uma viagem, uma busca constante por aquele algo a mais que o Rumi falou. E o ponto de partida dessa viagem, muitas vezes, não é nada confortável. É um sentimento de que falta alguma coisa, sabe? Uma consciência meio dolorida de que a gente está desconectado da nossa própria essência. É só a gente pensar, quantas histórias de protagonistas que amamos começam a partir de uma perda, de um vazio, de uma insatisfação profunda. Pois é, esse é o chamado. Certo. Então, se a gente já entendeu o chamado, vamos ao que interessa. O mapa. O pensamento sufi nos dá uma estrutura bem clara para a gente entender essa nossa paisagem interior. E ela é basicamente dividida em dois elementos centrais. Primeiro, a gente tem o destino, o qalb, que a gente traduz como o coração. E claro, não estamos falando do órgão que bombeia sangue, né? O qalb é visto como o verdadeiro centro da nossa consciência, a nossa essência mais pura, mais luminosa. É para lá que a jornada toda aponta. E aí a gente tem o terreno que precisa ser atravessado, os nafs. Pensa nos nafs como as várias camadas do nosso eu, do nosso ego. São os nossos hábitos, nossas reações automáticas, a personalidade que a gente constrói para o mundo, tudo aquilo que no fim das contas age como um véu escondendo a luz do qalb. Então, a dinâmica central é essa aqui, ó. A jornada interior, por essa ótica, é o processo de atravessar as camadas dos nafs, que é o terreno da jornada, para poder redescobrir a luz do qalb, que é o nosso verdadeiro destino. É uma forma muito poderosa de analisar a transformação de qualquer personagem, não acham? E não para por aí, a coisa fica ainda mais interessante. Essa travessia pelos nefs não é uma bagunça, não é aleatória. O modelo Sufi descreve um caminho de amadurecimento que passa por 7 estágios bem definidos do eu. Aqui a gente tem um mapa completo dessa evolução, desde o nosso estado mais básico, mais reativo, até o mais consciente. Não precisa se preocupar em decorar todos os nomes, não. O importante é pegar a ideia da progressão, sabe? Começa com o eu dominante, que é pura reação, passa pelo eu acusador, que é quando a consciência acorda e começa a se julgar, e vai caminhando para estados como tranquilo e satisfeito. Cada passo desses é uma virada de chave gigantesca na perspectiva de um personagem. A maioria das grandes jornadas que a gente lê começa exatamente aqui, no primeiro estágio, o eu dominante. É aquele personagem que age por impulso, que é totalmente governado pelos seus desejos e medos, sem muito autoconhecimento, sem controle nenhum. É o caos interior a partir do qual alguma ordem precisa ser encontrada. Certo. Então, se um personagem ou uma pessoa consegue atravessar todos esses estágios, qual é o objetivo final? Onde é que esse caminho nos leva de verdade? Essa é a grande pergunta, né? Qual é o pico da montanha? Qual é o clímax dessa transformação interna que a gente acompanha com tanto interesse nas histórias? A resposta está em 2 conceitos que são como irmãos siameses, Fana e Baka. Pensa assim, imagina uma gota de água caindo no oceano. Aquele momento em que ela se dissolve, deixa de ser uma gota, isso é Fana. É a aniquilação do nosso falso ego, daquela personalidade toda durona. Mas a água não some, certo? E aí vem o Baka, a permanência. A gota agora vive como parte do oceano. A pessoa continua a vida, mas a partir de uma consciência muito mais ampla, onde o ego virou só uma ferramenta a serviço do coração. E é aqui que tudo isso vira ouro pra gente. Vamos pegar esse mapa todo e trazer direto para nossa discussão no Clube do Livro.
Com esse mapa em mãos, as nossas conversas podem ganhar uma profundidade totalmente nova. A gente pode começar a perguntar: em que estágio do Nafis esse personagem começa a história? Ou então, será que o clímax do livro pode ser visto como um momento de fana? A jornada dele ou dela não parece espelhar essa progressão dos 7 estágios? Essas perguntas, gente, mudam o jeito como a gente lê a evolução de um personagem. E para a gente fechar, fica a pergunta talvez mais provocadora de todas. Depois de usar esse mapa para analisar os personagens na página, que tal virar um mapa para a gente refletir? E na nossa própria história, hein? Em que fase dessa jornada será que nós estamos? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia, gente.